gente continua falando de combustíveis, mas agora sobre o etanol. Este combustível está no radar de Donald Trump e aparentemente é um dos assuntos sobre a mesa nas negociações para tentar evitar a taxa de 50% aos produtos brasileiros, e a possibilidade de o Brasil abrir o seu mercado é uma das hipóteses em discussão. Para falar sobre isso, eu converso agora com Amans Buthan, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Boa noite, Amans. Queria te ouvir sobre esta hipótese. Há espaço para o mercado brasileiro importar etanol dos Estados Unidos? Esta é uma hipótese no radar do mercado atualmente aqui no Brasil? Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite. Então, sim, a gente conversou com participantes de mercado que são diretamente envolvidos no negócio, né, no trading de etanol, e estão vislumbrando uma abertura para a importação de produto dos Estados Unidos. Vale lembrar que a gente teve uma mudança, né, na mistura de etanol na gasolina, do etanol anidro, e com esse aumento de 3 pontos percentual, subindo de 27% para 30% de conteúdo renovável na gasolina, abre-se um espaço para importar etanol dos Estados Unidos e do Paraguai, mas a grande notícia é que pode vir dos Estados Unidos, que é o maior produtor hoje no mundo de etanol, para compensar, para complementar essa oferta nacional, de que talvez não tenha produto suficiente ali para atender esse aumento de demanda doméstica que vem desse aumento de mistura. Amans, Então, não, pois não, pode continuar. não, pode falar. E eu queria te ouvir então sobre, espaço no mercado existe, né, com essa nova Sim. mistura de etanol. Como são os preços do etanol dos Estados Unidos? Eles são muito diferentes? Isso poderia gerar uma pressão sobre os preços aqui no Brasil ou eventualmente na gasolina que receber esta mistura, caso isso aconteça? Olha, no momento, os preços apurados pela Argos, no principal polo de mistura de etanol na gasolina, em Suape, né, no porto de Suape, perto de Recife, está em R$ 3,53 por litro. Esse é o preço no mercado à vista hoje de etanol anidro. Hoje, se você importar um etanol anidro dos Estados Unidos sem a alíquota, custa em torno de R$ 3,10 por litro. E aí, se você acrescentar essa alíquota, sobe para 3,66. Ou seja, sem a alíquota vale a pena, com a alíquota não vale a pena. Agora tem uma questão, né? A gente tem visto, apesar, né, desse econômico não favorável com essa alíquota, o Brasil tem importado sim etanol dos Estados Unidos. Isso porque tem algumas empresas que se beneficiam de um mecanismo chamado do drawback. Se você consegue, o que é o drawback? Se você consegue comprovar que dentro de um horizonte de 2 anos você vai importar um produto que vai ser usado como insumo para reexportação, você não paga a alíquota. É que algumas empresas, grandes empresas do setor sucroalcooleiro têm feito. Então, com esse mecanismo, vai entrar produto. Agora, Fernando, acho que é bom lembrar um pouco, né? Você comentou das falas do Alexandre Silveira sobre, né, as terras raras. A gente tem ouvido ele ontem falar também sobre o etanol e que ele falou, olha, podemos negociar com os Estados Unidos sobre o etanol, mas a alíquota tem que ficar, ou seja, está tudo na mesa, mas o mais importante não está. Então, eu acho que com um pouco, né, o que a gente escutou sobre terras raras ali, o governo está se preparando, já está, né, num cabo de guerra com as equipes lá dos Estados Unidos. Então é muito difícil prever o que vai acontecer, se vão ceder, se podem ceder. Tem uma questão, né? Ele ressaltou que essa alíquota de 18% ela deve ficar. Isso não é à toa, está atendendo assim a demandas, né, do setor sucroalcooleiro do Nordeste. A gente falou, né, de importação. A importação ela acontece principalmente pelo o porto de Itaqui, no Maranhão, perto de São Luís, e o porto de Suá, perto de Recife, que é uma região que tem uma produção muito voltada para açúcar, mas que não consegue
atender 100% da demanda local. E esses produtores hoje do setor sucroalcooleiro estão com dificuldade, porque, né, o açúcar e o Brasil tem uma cota de exportação para os Estados Unidos, que é preferencial para os estados do Nordeste, está na mesa também. Então, tem essa incerteza. Eles estão lidando também com uma chegada de um etanol de milho mais barato do Centro-Oeste. Inclusive, tem uma usina agora em Balsas que produz lá. Então, tem uma pressão de preços ali. É por isso que, né, é um pouco complicado o ministro, né, Alexandre Silveira, largar assim, de mão já a questão da alíquota. Então, tem toda uma questão, né, econômica e política que é muito importante levar em conta ali nessa negociação. E Amans, muito rapidamente, caso a gente tenha uma abertura do nosso mercado ao etanol dos Estados Unidos e esse direcionamento, especialmente pela questão física, né? Os portos no norte e no nordeste estão mais próximos dos Estados Unidos. Sim. Este combustível ele seria destinado basicamente à mistura com a gasolina ou haveria espaço, inclusive, para que o etanol ganhe competitividade como combustível puro nesses estados onde hoje ele não é competitivo? Então, isso acaba acontecendo, né? O Brasil importa dos Estados Unidos um etanol anidro. O etanol, né, que compete com a gasolina, a própria gasolina na bomba, é o etanol hidratado. Então, a partir do momento que você alivia ali um pouco a pressão dos produtos, né, são vasos comunicantes, ali você abre espaço também para aliviar a pressão do preço do etanol hidratado. É o que a gente tem escutado, né, sobre essa demanda por importação para até o fim da safra de cana-de-açúcar do Centro-Sul, ou seja, até março de 2026, teria espaço para importar entre 400 e 800 mil metros cúbicos nesse intervalo ali. Então, isso significaria uma média entre 50 e 100 mil metros cúbicos por mês até o encerramento do ciclo. E isso é uma magnitude que a gente não viu faz uns 4 anos já. Lembrando que, em comparação, né, eu falei entre 50 e 100 mil metros cúbicos por mês, no primeiro semestre de 2025, coincide mais, né, com o início da safra do Centro-Sul, então acaba baixando, né, reduzindo a demanda por importação, mas para efeito de comparação, o Brasil importou mais ou menos 25 mil metros cúbicos de etanol por mês, então seria mínimo o dobro do que o Brasil vem importado. Muito bem, a gente conversou com Amans Buthan, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Obrigado pela conversa, pela análise. Amans, bom fim de semana, boa noite. Muito obrigado pelo convite de sempre, viu, Fernando? Bom fim de semana. Até logo. E durante